Você já percebeu que, às vezes, o motivo que te fez começar a correr não é mais o mesmo que te faz continuar? Isso acontece com quase todo corredor. A gente começa por um motivo muito específico: perder peso, controlar a ansiedade, voltar a se sentir ativo ou até para acompanhar um amigo. Mas com o tempo, as experiências e até o próprio corpo vão mudando esse sentido. E sabe o que é mais interessante? Isso não é um problema, é exatamente o contrário, é sinal de evolução. Hoje eu quero conversar com você sobre isso, sobre como os objetivos mudam com o tempo e por que essa mudança é um sinal claro de amadurecimento como corredor. Todo corredor tem um ponto de partida emocional. Talvez o seu tenha sido o espelho, um exame médico, o estresse do trabalho ou simplesmente a vontade de se sentir melhor. Esses primeiros objetivos são legítimos e poderosos porque te tiram da inércia, mas eles são só o começo de uma história. Com o passar do tempo, a corrida deixa de ser apenas um meio e começa a se tornar um propósito em si mesma. Eu costumo dizer que a corrida é como uma escola e que a primeira lição dela é justamente essa: o motivo que te faz começar não precisa ser o mesmo que te faz continuar. E isso é libertador, porque te permite entender que o que importa é seguir em movimento, mesmo que o destino mude. Com o tempo, as conquistas e as frustrações começam a moldar seus novos objetivos. Você atinge uma meta e quer outra. Ou percebe que o que antes te motivava já não te move mais ou ficou em segundo plano. E tá tudo certo. Na verdade, isso mostra que você está crescendo dentro do esporte. Talvez você tenha começado para emagrecer e hoje corre para se desafiar. Ou começou querendo performance e agora busca equilíbrio. Ou quem sabe, antes queria provar algo para alguém e agora corre apenas porque gosta da sensação de liberdade. Essas transições são mais comuns do que parecem e cada uma delas exige uma mudança de mentalidade e às vezes até de metodologia de treino. Por isso, é tão importante ter consciência sobre o seu momento atual, porque o treino muitas vezes não é o que está na planilha. É o que faz sentido para o teu propósito hoje. Um bom treinador não serve apenas para ajustar volumes e intensidades. Para começar, ele ajuda o corredor a interpretar o momento em que está. Às vezes, o aluno quer perseguir uma meta antiga sem perceber que a vida mudou, que as prioridades são outras, que o corpo responde de forma diferente, que o objetivo precisa se atualizar. E é aí que entra o papel do treinador como espelho e bússola. Alguém que te ajuda a encontrar o ponto de equilíbrio entre o desafio e o prazer. Eu vejo isso o tempo todo aqui no Clube da Corrida. Alunos que chegam querendo performance a qualquer custo e depois de um tempo descobrem que o que eles queriam mesmo era constância. Outros vêm buscando saúde e acabam se apaixonando pelo processo competitivo. Esse tipo de objetivo tem uma peculiaridade. Quase ninguém tem a mínima noção da energia necessária para sustentar uma preparação voltada à performance. É um processo que exige tempo, disciplina, foco e uma estrutura de vida que nem todo mundo tem disponível. Por isso, é comum que, depois de algumas tentativas frustradas, o corredor acabe revendo suas metas, às vezes desistindo do objetivo performance e, em casos mais extremos, até se afastando da prática da corrida. Eu tenho um caso interessante para te contar. Eu treinava um senhor que tinha uma ótima aptidão para a corrida. Com o tempo, ele começou a evoluir rápido, apresentava performances muito acima da média para a faixa etária dele. Naturalmente, passamos a investir em treinos mais específicos, voltados à performance. E, como acontece com qualquer corredor que segue um bom processo, chegou um momento em que ele atingiu o que eu chamo de zona limítrofe da performance. Aquela fase em que os ganhos já não são tão evidentes, e cada segundo a menos passa a custar muito mais esforço, técnica e paciência. Mas aí veio o ponto crítico. Ele acreditou que estava estagnado por causa do treino, e não porque já tinha chegado ao seu limite técnico e fisiológico dentro da rotina que levava. Achando que ainda havia um salto escondido para dar, decidiu trocar de treinador. O resultado foi o oposto do que ele esperava. Começaram as lesões recorrentes, o rendimento despencou e ele nunca mais conseguiu correr nem perto do que corria antes. E com o tempo, acabou desistindo até mesmo dos treinos. Perceba que cada um tem uma trajetória, a importância de entender o momento da jornada e de reconhecer que nem sempre evoluir significa melhorar tempos ou bater recordes.
Entender tudo isso é fundamental para não se frustrar. Muita gente se culpa por não estar mais motivada quanto antes, mas isso geralmente é um sinal de que o objetivo atingido já não cumpriu o papel dele. A motivação não some do nada, ela muda de forma. E quando isso acontece, você tem duas opções: insistir num propósito que não te representa mais, ou se permitir um reajuste inteligente. Talvez você não consiga ou não queira mais fazer recordes pessoais. E tudo bem, talvez queira focar em qualidade de vida, ou em correr acompanhado, ou quem sabe esteja na hora de experimentar novas distâncias, novos ambientes e até novas modalidades. Reajustar o objetivo não é retroceder, é evoluir com consciência. A única coisa que realmente impede o progresso é ficar preso ao passado, tentando repetir o que já foi, em vez de construir o que faz sentido agora. O corredor amadurece e esse amadurecimento se manifesta de várias formas. Você passa a ouvir mais o corpo do que o relógio e entende que o corpo é o verdadeiro marcador de progresso. O relógio mostra números, mas não mostra fadiga, estresse ou a qualidade do sono. Quando você começa a ouvir o que o corpo está dizendo e não apenas o que o pace mostra, passa a treinar de forma mais inteligente. Essa escuta evita lesões, melhora a recuperação e mantém o prazer em correr. É o momento em que o treino deixa de ser uma obrigação e vira diálogo com o próprio corpo. Aprende a respeitar os dias ruins sem culpa. Nem todo treino vai sair como planejado. E tudo bem, dias ruins fazem parte do processo e muitas vezes são os que mais ensinam sobre limites e equilíbrio. Quando o corredor entende isso, deixa de transformar cada corrida em uma prova de fogo. Ele aprende que respeitar um corpo cansado é sinal de inteligência, não de fraqueza, e que muitas vezes o descanso é o treino mais eficiente que poderia fazer naquele dia. E entende que constância vale mais do que intensidade. A maturidade no treino vem quando se percebe que não é o esforço pontual que traz resultado, mas o acúmulo de boas semanas, meses e anos. A intensidade é importante, mas sem constância ela não se sustenta. O corredor que busca resultados duradouros aprende a priorizar o hábito, não a exceção. E quando a regularidade se torna parte da rotina, o progresso vem de forma mais leve, natural e permanente. E percebe que prazer de correr é o verdadeiro combustível. Chega um momento em que a corrida deixa de ser apenas sobre metas e resultados e passa a ser sobre prazer. O simples ato de calçar o tênis e sair para correr já se torna recompensador. É o prazer que mantém a chama acesa quando o ritmo cai, quando a motivação oscila ou quando a vida aperta. No fim das contas, o que faz alguém continuar correndo por anos não é a busca por recordes, é a satisfação genuína de se sentir vivo em movimento. A maturidade esportiva é quando você deixa de se comparar com os outros e começa a se comparar com o seu ontem. É o ponto em que a corrida deixa de ser uma cobrança e vira um diálogo com você mesmo. Depois de algum tempo de experiência como treinador, percebi que os objetivos podem mudar até mesmo para os mais inusitados até então, como por exemplo aquele de muita gente atualmente, que corre para poder comer mais à vontade. Inclusive já contei isso com detalhes no vídeo anterior a esse. Alguns correm para competir, outros visando o turismo esportivo, outros para aliviar a cabeça, outros para poder comer o churrasco do fim de semana sem culpa, e tudo isso é válido. A corrida é tão rica que cabe todo tipo de motivação. O importante é que o motivo seja verdadeiro para você. E que quando ele mudar, porque vai mudar, você esteja aberto para acompanhar essa transformação. Eu gosto de pensar nos objetivos da corrida como ciclos. O ciclo do começo, quando tudo é descoberta. O ciclo da conquista, quando queremos resultados. E o ciclo da consciência, quando correr já é parte da nossa identidade. O segredo é reconhecer em qual ciclo você está e viver ele por inteiro, sem pressa, sem comparação e com o entendimento de que todos eles têm o seu valor. Se o seu objetivo mudou, comemore, porque isso significa que você mudou também. E é justamente essa capacidade de se transformar que mantém o corredor em movimento, dentro e fora da pista. Então, se hoje o seu motivo para correr não é mais o mesmo de quando começou, ótimo, você está no caminho certo. Continue evoluindo do seu jeito, no seu ritmo, com propósito. E agora você já sabe o que vou te pedir, né? É isso mesmo, por favor deixe o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal, só para fortalecer nossos propósitos.